Aleluia! Glória a Deus. Como é bom celebrar, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma fase nova aqui de celebração, né? Glória a Deus. Eu estou pensando mesmo que essa igreja até o fim do ano vai aprender a dançar, irmão. A gente vai inventar uns passinhos aqui, 2 para lá, 2 para cá. Vai dar certo, irmão. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Amém? Eu queria começar então já relembrando o mandamento que a gente instituiu a semana passada. Eu queria que você desse um abraço aí no irmão que estava do seu lado. Isso. Isso aí. Dá um abraço em 2 ou 3 aí. Não deixa ninguém sem abraço, irmão. Se você vê que aquela pessoa não gosta muito de abraço, dá um abraço mais forte nela, então. Aê! Glória a Deus. Se alguém algum dia perguntar para você, mas o que acontece lá na sua igreja? Você pode já falar assim, a gente dá abraço o tempo todo lá. É bom demais abraçar, irmão. Ter comunhão. Amém? Vamos pegar as nossas Bíblias então. Eu quero que você abra em um versículo. Eu não vou pregar sobre ele, mas para poder fazer sentido o que nós vamos falar, nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós vamos ler do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Tem alguém folheando ainda? Vou te esperar. A gente está com o tempo todo hoje aqui que Deus deu. Mateus 28, versículo 18 diz assim: Jesus, quem? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, aqueles que é um dos que a gente precisa ter decor na nossa vida. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Agora vamos abrir em Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel 47. Quero me falar hoje sobre um texto que é bem conhecido, inclusive foi pregado esses dias aqui, de uma maneira linda aqui na igreja. Mas hoje nós vamos encerrar nossa série Igreja, a série com o tema Igreja, e eu quero falar algumas coisas que estão nesse texto, para quem sabe que Deus possa trabalhar em algumas áreas das nossas vidas. Ezequiel 47. Você abriu, diz amém. Glória a Deus. Não abriu, fala, falta um pouco ainda. Ezequiel 47, nós vamos ler do 1 em diante. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo
E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que este rio passar. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que este rio passar. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor. Queremos exaltar o teu santo nome, Pai, neste lugar. Queremos te pedir também, Pai, que esta palavra, Senhor, alcance os nossos corações e assim como temos orado, possa causar algum tipo de transformação, crescimento, amadurecimento, para que possamos a cada dia, como igreja, como irmãos, como uma família, te servir melhor, meu Deus. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, assim como eu disse, hoje é o último dia que nós vamos falar sobre essa série de ministrações no começo do ano, que nós falamos sobre igreja. Por que a gente está trabalhando esse tema igreja nesse início de ano? Porque Deus ele tem uma missão preparada para a vida da igreja, dos seus filhos, em prol do reino dele. E o que eu penso? Que o Senhor está nos fazendo lembrar algumas coisas, que o Senhor está acendendo dentro de nós algumas coisas, que Ele está nos ensinando algumas coisas novas também, para que nós possamos neste ano de 2024, já passou um mês, irmão, está passando muito rápido, para que ainda nesse ano de 2024, a gente possa se aproximar ao máximo daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Você deseja isso, irmão? Porque muitas vezes a gente fala que seja feita a tua vontade, e a gente até ora, Senhor, qual que é o teu desejo para mim, qual que é a minha missão, mas muitas vezes a gente não busca isso. Então será que esse realmente é um desejo do nosso coração, entender o que o Senhor tem para a sua igreja hoje, e clamar a Ele, pedir a Ele para que eu faça parte disso?
para que eu de alguma maneira esteja envolvido nisso. De repente você pensa assim, eu nem sei o que Deus tem para mim, ou o que Deus tem para a Igreja Viva. Mas ainda que você não saiba, ainda que você não tenha descoberto isso, ainda que você não tenha entendido isso, irmão, você deveria pensar da seguinte maneira: eu ainda não sei, mas seja o que for, o que o Senhor estiver fazendo, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar inserido nisso. Eu quero fazer parte dos seus planos, Senhor. Eu quero fazer parte dos seus projetos, Senhor. Eu quero fazer parte da sua vontade, Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor quer fazer nos dias de hoje. Eu talvez ainda não tenha entendido, mas eu quero participar de tudo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. E, irmão, o que uma noiva precisa ter ou estar é apaixonada pelo seu noivo. Então eu prego a uma igreja e creio que é uma igreja, que é uma noiva apaixonada por Jesus, que é uma igreja apaixonada por Jesus. E se nós tivermos essa paixão, esse fervor, se tivermos esse desejo, irmão, então nós vamos abrir os nossos ouvidos para entender o que Deus está falando, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, aonde Ele quer me levar, de que maneira Ele quer agir, trabalhar na minha vida. Janeiro já foi, irmão. O que você fez, está feito, né? A gente tem mais alguns dias aqui, já vamos iniciar em fevereiro. O nosso próximo culto de domingo aqui já vai ser fevereiro. Um mês inteiro já se passou nesse ano de 2024. E como é que está os seus votos? Como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua oração? O que você tem feito com o que Deus tem falado na sua direção? Você crê que Deus tem promessas para a tua vida, irmão? Então eu estou pregando para o público certo aqui. Você crê que Deus, que criou o céu e a terra, Ele tem uma promessa para você? Uma ou algumas, né? Mas aí, como o David falou aqui lindamente, irmão, tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós precisamos fazer, e nós precisamos entender, no mínimo buscar, no mínimo desejar, querer encontrar o que é isso que o Senhor quer fazer. Você deveria orar de alguma maneira, irmão. Se você não sabe, de alguma maneira: Senhor, eu estou perdido. Eu estou que nem um cego num tiroteio. Mas eu não quero mais permanecer dessa maneira. Eu quero que os meus olhos te vejam. Eu quero que os meus ouvidos te ouçam. Eu quero que o meu coração sinta e entenda o que o Senhor tem direcionado para a minha vida. Eu não sei você, irmão, mas hoje é domingo, e quando eu venho de domingo à casa de Deus, eu venho na esperança e expectativa de que Ele faça algo poderoso. Irmão, eu estou cheio de esperança que hoje Deus faça algo poderoso na minha vida e na sua, nesse lugar. Mas depende de você desejar entender, escutar, irmão, e permitir que essa palavra desça para o teu coração. Eu comecei falando sobre Mateus 28, de 18 a 20, mas para poder falar do versículo 19, que diz: ide, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, eu quero que o Senhor nos dê muitas pessoas para serem batizadas aqui esse ano. E essas pessoas vão vir através de quem? Ou por intermédio de quem? Sua vida, irmão. Então, o que o Senhor Jesus está dando de direção? Eu quero que vocês vão pelo mundo inteiro. Eu quero que vocês, aonde vocês estiverem, vocês preguem o evangelho a toda criatura, formando discípulos.
Existe uma missão, amém? Ser um discípulo e fazer outro discípulo. Eu não posso fazer outro discípulo se eu não sou um discípulo. Então, primeiro eu preciso ser um discípulo. Se eu me torno um discípulo, então eu também, irmão, naturalmente, como consequência, eu tenho dentro de mim um Deus que me tornou um discípulo e agora eu estou capacitado ou sendo capacitado para formar outros discípulos. Amém? Então nós não nos reunimos aqui de uma maneira aleatória. Nós somos uma família espiritual, nós somos uma igreja que busca ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma missão. 2024, nós temos uma missão: fazer discípulo. Fazer discípulo. Trazer mais alguém. Alcançar mais alguém. Tocar o coração de mais alguém, curar mais alguém, libertar mais alguém, salvar mais alguém. Quem está entendendo? Você foi chamado para salvar outras pessoas. Nós somos uma igreja que é chamada para fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É resgatar alguém que está perdido, que não tem Jesus, salvar essa pessoa, irmão. Aí você diz, mas quem salva é Jesus. É Ele que salva mesmo, mas Ele vai usar você para salvar muitas pessoas. Então nós somos uma igreja de discípulos. E eu tenho um tema, irmão, uma igreja de discípulos. Hoje é o último capítulo, episódio dessa série. Nós vamos falar de muitas séries esse ano. E o último é o nome, uma igreja de discípulos. Quando eu ouço isso, primeiro de tudo, irmão, eu preciso refletir uma coisa. Né? A proposta é, eu preciso fazer um discípulo. Eu preciso fazer alguns discípulos. Mas, como eu disse há pouco, o que nós precisamos pensar? Primeiro, se eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo de Jesus, dessa igreja. Eu sou um discípulo do reino de Deus. Eu sou alguém que deseja no seu coração parecer com Jesus Cristo, que quer obedecer os mandamentos dele, que ama a sua palavra, a sua vontade, que não vai se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, mas pretende meditar na sua lei, nos seus mandamentos, nos seus ensinos de dia e de noite. Eu sou essa pessoa? Porque se eu sou essa pessoa, então eu tenho uma direção. Eu preciso fazer com que outras pessoas também sejam assim. Nós somos uma igreja, irmão. E temos uma missão, uma igreja de discípulos. Muitos discípulos serão gerados aqui neste lugar, em nome de Jesus. Então nós lemos um texto, irmão. Nós começamos com Mateus, Jesus falando, e aí depois nós fomos para Ezequiel, que é um texto também muito conhecido, que fala sobre ir mais profundo, né? O profeta Ezequiel recebe uma revelação. Ele recebe uma revelação da parte de Deus, né? Um homem, um anjo aparece para ele e fala assim: ó, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E aí começa a descer uma água do altar, e ele vai indo na direção dessa água. Ele vai até um rio, e o homem começa a medir aquele rio. Ele sai do lugar onde ele estava, atrás de alguém que estava chamando ele através de uma revelação. Você está entendendo? Amém? Eu separei aqui, irmãos, 5 tópicos hoje, dos níveis que a igreja está, ou que eu como igreja estou, ou como eu me encontro dentro da igreja. Quem sabe você vai entender hoje aqui o nível que você está. Primeiro de tudo, irmão, o primeiro eu coloquei aqui como comunidade, você vai entender por quê. O primeiro nível é comunidade. Que é o que, irmão? Comunidade como geografia, eu quero colocar aqui. Que é a nossa localização aqui, o nosso bairro, a nossa cidade. Vamos dar um nome de Praia Grande aqui para essa comunidade. Hoje, que nós estamos todos inseridos, ou quase todos em Praia Grande. Tem alguns de Santos aqui,
Tem alguém de São Vicente também, eu acho que, não sei se veio hoje. Mas vamos dar uma ideia, a grande maioria de Praia Grande. Digamos que o primeiro estágio seja esse, a comunidade. A Praia Grande, o que é isso, irmão? É pessoas que estão neste lugar. Uma vez um homem, eu já disse isso aqui, ele foi usado por Deus e ele perguntou assim, quantos discípulos tem lá na sua igreja? Eu já disse isso aqui em outro momento. E aí, eu me baseando no grupo do WhatsApp, né? Dei um número para ele, mais ou menos, né? Tem tantas pessoas lá no grupo, então é mais ou menos isso que tem na igreja. Ele perguntou de novo. E aí, eu falei de novo, o mesmo número, já sabia que era uma pegadinha, mas eu já tinha caído, não tinha muito o que fazer, né? Só tinha que esperar a resposta. E aí ele pegou e falou assim, quantos habitantes tem na cidade de Praia Grande? Aí eu disse, deve ter uns 320, 330. E aí ele disse, se Deus te levantou como um pastor nessa cidade, a tua paróquia tem 320 mil habitantes. E aí aquilo ali mudou alguma coisa dentro de mim. Por quê? É claro, irmão, que não é todo mundo nossa ovelha, a gente tem responsabilidade por todo mundo, mas Deus nos colocou nesta geografia. Então, de alguma maneira, as pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão conosco, que são os nossos vizinhos, que trabalham com a gente, que fazem parte desta comunidade, elas de alguma maneira, irmão, que fazem parte da do nosso círculo, de alguma maneira elas são também parte da nossa igreja. É fácil de entender isso. Eles não são crentes, mas estão envolvidos na nossa missão. Você entende isso? A Praia Grande, pessoas que são ímpios, pessoas que não vêm à igreja, a nossa comunidade aqui em Jardim Glória, ali no Curva do Oeste, Tupiri, tantos lugares onde a gente está, irmão. Agora a gente está abrindo mais novas células, a gente vai ter célula na Mirim, no Boqueirão, no Quietude, a gente está espalhando por essa cidade. Mas há muitas pessoas que estão próximas de nós que não são crentes, amém? Por que eu estou dizendo isso e colocando isso como o primeiro tópico? Porque às vezes a gente se acomoda a viver só com pessoas que têm a nossa fé. Só que a nossa missão é para fazer discípulo. E a gente não faz discípulo em quem já é discípulo. A gente faz discípulo em alguém que ainda não é crente. Você entendeu? Diz amém. Então existem pessoas que nem vêm à igreja ainda. Essas pessoas nem entraram na água. Se nós formos fazer um paralelo, essas pessoas que estão fora do rio, elas não entraram ainda nessa água. Elas ainda não entraram nesse rio. Elas ainda não receberam uma revelação. E eu penso mesmo que Deus está capacitando você, levantando você e colocando no seu coração um desejo de alcançar essa pessoa que ainda não entrou no rio. Irmão, como é que eu faço isso? Pregando para ela, cuidando, amando, servindo, atendendo de alguma maneira, sendo solícito, generoso, né? Então eu tenho uma missão de alcançar quem está na minha comunidade, mas ainda não está com a sua fé em Jesus, ainda não foi salvo. Esse é o primeiro estágio, irmão. Nós estamos inseridos nesse ambiente, onde tem muitos crentes, amém? Você conhece muitos crentes? Hoje tem muito crente no mundo. Mas também tem muitas pessoas não crentes, que nós chamamos de ímpios, que nós falamos que são pessoas que não conhecem Jesus, que não são convertidos. Então aos não crentes, você pode mandar avisar que nós temos uma boa notícia. Está levantando-se uma igreja aqui neste lugar que tem o desejo de servi-los, amá-los, cuidar deles e alcançá-los, para que assim um dia, como nós somos salvos, eles também possam ser. Tem gente que está fora do rio, irmão, e só precisa de um empurrãozinho para essa pessoa cair dentro do rio. Que o Senhor use você para trazer essas pessoas para entrarem no rio. Amém? Segundo, eu coloquei aqui como multidão. A multidão é quem, irmão? É aqui, ó, quem está na igreja aqui. Hoje em dia são muitos simpatizantes, né? Hoje a gente não tem só a igreja física aqui, a gente tem a internet também, né?
E glória a Deus, irmão, porque na multidão, as pessoas que já deram esse primeiro passo, elas já entraram na água, vamos dizer que elas são as pessoas que estão com essa água ainda lá no tornozelo, está bem rasinho, mas já está dentro e está ouvindo uma palavra, irmão. E essa palavra vai ser uma semente, então continua vindo. Se você ainda se sente bem rasinho na fé, eu ouço muitas pessoas falando isso. Ouço muitas, irmão. Por quê? No meio da multidão, tem pessoas que simpatizam com Jesus, mas amam a cerveja. Quem conhece alguém assim? Você conhece, faz assim, ó. O cara ama, ele fica perguntando as coisas, né? Ele gosta dos louvor, né? Ouve as palavras, né? Alguns amigos meus, não crentes, ouvem aqui as ministrações, assistem no YouTube as pregações. Eles amam Jesus, eles até têm o desejo, mas eles amam outra coisa primeiro. Eles não querem largar suas vidas. Então no meio da multidão tem alguém que até já teve uma semente plantada. Tem alguém até que quer chegar perto de Jesus, mas tem muitas outras coisas que ocupam o coração dessas pessoas. Aqui está a multidão. Enquanto eu vou, irmão, falando sobre, de repente, os tipos de pessoas dentro de uma igreja, nós precisamos ver qual que é o nosso nível. Porque tem gente que já chegou faz bastante tempo dentro da igreja, mas nunca teve coragem de dar o próximo passo. Continua ainda com a água lá no tornozelo. E quem sabe agora, no início de 2024, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: não quero mais você no meio da multidão, não quero mais você andando no raso, não quero mais você dividindo o amor que você tem por mim com as coisas desse mundo. Eu quero você por inteiro. Irmão, no meio da multidão, as pessoas queriam o pão que Jesus tinha para oferecer, que é as bênçãos. No meio da multidão, as pessoas queriam um toque de Jesus, que era a cura. Elas queriam alguma coisa de Jesus, mas não estavam dispostas a entregar algo para Ele. Então, quando as coisas começaram a apertar, o que elas fizeram? Ao invés de ir mais fundo, elas resolveram sair do rio. Então, quem está no meio da multidão, tanto essa pessoa pode tomar um passo e ser salva, ou ela pode continuar querendo as coisas que ela tem ou que afastam ela de Deus e sair fora do rio. Então, se eu estou no raso, o meu sentimento, o meu coração precisa pensar o quê? Eu preciso ir mais fundo e não mais raso. Você entende isso? No meio da multidão existem crentes e não crentes, simpatizantes, pessoas que acreditam, que até acham legal, é uma energia boa. Você já ouviu alguém falar isso? Eu vou lá no culto, na hora do louvor eu sinto maior energia, só falta ele falar assim: paz e amor, irmão. E aí sai do culto, faz o quê? Prostituição, vícios, mentiras, enganos, continua com a sua vida, vem aqui, sente maior energia, e vai e volta a viver as coisas, está no raso. A água está lá no tornozelo. Se tem alguém aqui nessa condição, eu tenho algo para te dizer: é o Senhor chamando você para vir mais profundo, para dar um próximo passo. Sai do meio da multidão, irmão. No meio da multidão não é lugar para discípulos. A multidão sempre vai existir. Só pessoas que querem seguir sempre vai existir. Pessoas que querem o pão sempre vão existir. Só querem a bênção sempre vão existir. Mas esses não são os discípulos e não é o que Deus tem preparado para a sua vida. Terceiro. O terceiro eu coloquei como congregação. Versículo 4 diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Alguém já ouviu a expressão água no umbigo, sinal de perigo? Né? Tem alguém aqui, eu não quero constranger ninguém, mas tem alguém que não sabe nadar aqui? Faz assim, ó. Meu Deus do céu. É sério isso? Quase metade da igreja. Quase a metade da igreja. Você mora na praia, irmão.
É. Tem gente que é assim, a água chegou no joelho, eu não sei nadar, eu vou ficar aqui, ó. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas são pessoas até que estão envolvidas na igreja, elas acreditam, elas têm uma fé verdadeira. Já aceitaram Jesus, elas estão no meio da congregação. Mas até aqui, ó, até o joelho. Daqui para frente eu não vou mais. E quem sabe, irmão, alguém que já saiu com água a mais do que o joelho e nadou um dia, e aí tomou uma onda na cabeça, ou então foi no lugar, de repente não dava pé, era um buraco e tem um trauma. E aí eu vou dizer para você, não voltou a nadar, por quê? Porque quase se afogou em algum momento. E aí falou, nunca mais tira a água do joelho, porque aqui ninguém me machuca, porque aqui ninguém me decepciona, porque eu criei uma casca no meu coração e daqui eu não permito que ninguém vá na minha intimidade. E não vai nadar mais profundo, fica com a água no joelho só. Vem aos cultos, quem sabe vai até numa célula, né? Participa. Mas na hora que alguém chama para fazer alguma coisa, fala, não é o tempo ainda, não tô legal, não tô preparado, espera mais um aninho, né? Água no joelho, irmão. Tem muita gente dentro da igreja com o chamado para ser discípulo e instrumento de Deus nessa terra, com um coração precioso, mas que é teimoso. Porque Deus está chamando, vem, não vou não. Vem, mas eu não sei nadar. Vem, mas eu vou me afogar. Vem, a gente tem tantos argumentos, irmão. Não dá pé para mim. Nunca ninguém me ensinou. 2024 é o ano de você dar o próximo passo e sair dessa água no joelhinho. Eu sempre, quando eu ministro isso, irmão, eu quero apagar isso na minha mente. Mas sempre que eu ministro essa passagem, já foram algumas vezes, eu lembro do Kiko se afogando numa piscina. Sempre, irmão. O Kiko do Chaves. Ele tá cheio de boia. Não sei se você já viu esse episódio. Cheio de boia, todo preparado. E ele começa a se afogar. E a galera pula na piscina para salvar ele. Quando a galera pula para salvar, a água tá no joelho. Ele tá se afogando com boia, com água no joelho. Eles só levantam ele aqui, ó. É engraçado, mas é a situação de muitas pessoas. Ficam com água no joelho, tá dando pé, não tem nada acontecendo, mas a pessoa está se afogando. Ninguém se afoga com água no joelho. E aí, irmão, tem uma outra questão também, né? Que tem gente que gosta de ficar no rasinho ali. Só que eu tenho algo para dizer para você, irmão. Deus, ele é um oceano profundo. Profundo. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você pede, mais você recebe. Deus, ele é profundo. E nós servimos a um Deus tão profundo. Dizemos que amamos a um Deus tão profundo, que há um oceano de graça e de amor sobre as nossas vidas. O que a gente faz? Fica na piscina, no rasinho, jogando aguinha pro alto. Aguinha. Chegou a hora da água sair do teu joelho. De você ir mais profundo. De você ouvir o que Deus está falando com você. Escuta isso, irmão. De você ouvir o que Deus está falando com você. O que eu penso é que todo mundo que sobe aqui, de alguma maneira é usado por Deus. Mas se você está no raso, ainda não confia em homem, que tem muita gente que fala isso.
Eu não confio em nenhum homem, eu não confio no homem. Lê a Bíblia, irmão. Ora para o Espírito Santo, para ver se ele não vai confirmar para você que é hora de sair da água no joelho. Eu estou na igreja, eu pertenço à família. Você pergunta para essa pessoa, ela fala, eu sou crente. Você pergunta, eu sou da igreja viva. Você faz o que na igreja? Nada. Quantas pessoas já levou para a igreja? Ninguém. Já estou levando eu arrastado. Como é que eu vou levar outro? Quarto eu coloquei como comprometidos. 47, parte B do versículo 4 diz assim, ó. Águas que me davam pelos joelhos, e ele continua. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. O quarto eu coloquei aqui como comprometidos. Esses são pessoas que já foram batizados, pessoas que acreditam em Deus, estão envolvidos com as coisas de Deus de alguma maneira. Vêm ao discipulado, participam de oração, alguns são ativos em células, nas coisas de Deus. Quem sabe serve no diaconato, quem sabe até participa do louvor, em algum ministério. Mas no seu coração tem um bloqueio dizendo, esse aqui é o limite, daqui eu não passo. Tem gente que não faz nada, não tem ministério nenhum, mas tem alguns que trabalham até em um ministério, irmão. E a água no lombo, na cintura, é o limite. E eu vim aqui para dizer para você, igreja de discípulos, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui para dizer para você que tem andado na igreja há muitos anos, que tem até caminhado com o Senhor, que tem até servido de alguma maneira. Quem sabe você entrega até o seu dízimo. Eu vim aqui para dizer para você que aquilo que você vem pensando que está faltando na sua vida, já há algum tempo eu sou a resposta de Deus com essa palavra. Está faltando mesmo. Você está dentro da água, a água está no lombo, você está até envolvido com alguma coisa, mas Deus tem algo mais profundo para você. Deus tem algo mais lá que você vai ter que buscar. Ele quer usar a sua vida de uma maneira especial. Ele quer usar a sua vida sobre a vida de outras pessoas. Pessoas que são comprometidas. Essas eu julgo que são as mais difíceis de irem a um lugar mais profundo, porque muitas já estão ali a vida inteira. Eu não estou no tornozelo, porque, irmão, a nossa vida, de uma maneira errada, na minha opinião, ela muitas vezes é feita de comparações, Asaf. Então o cara está com a água no lombo, na cintura, está com a água mais alta, ele olha para o lado e fala, e aquele ali que está no tornozelo? A minha está aqui, ó. Aquele ali nem faz nada. Aquele ali vem para a igreja, mas no outro dia está na balada. Eu não, eu sou sério. Aí ele olha para o outro e fala assim, aquele ali está no joelho. Olha a minha aqui onde eu estou. Eu canto no louvor, eu sou do infantil. Eu até sirvo a ceia do Senhor. E aí a gente vai se comparando, irmão. Se comparar é ruim, mas tem uma tendência pior ainda em nós, que a gente se compara com quem é pior que a gente. Para quê? Para a gente de alguma maneira dar uma crescidinha. Então eu não olho para algum lugar que eu olho e falo assim, uau, eu preciso chegar ali, eu quero ter essa pessoa como referência. Muitas vezes de uma maneira ruim, a gente olha para quem está pior que a gente, para a gente poder ter um conforto em nós de dizer, eu estou melhor que esse aí. Então na fila eu estou na frente. Só que, irmãos, Deus não olha dessa maneira. Deus não vê quem é melhor ou quem é menos pior.
Deus, Ele entrega algo na sua mão e espera que este dom, e espera que este talento, espera que essa chamada seja cumprida de uma maneira íntegra, inteira, e não comparando com alguém que está fazendo pela metade. Não dá para comparar. Deus tem um plano para cada um. Então não adianta você comparar comigo, comparar com o Azaf, comparar com a pastora Érica, com a bispa. Não dá para comparar com ninguém. Por quê? Deus, Ele é tão poderoso que Ele tem um plano particular, exclusivo, preparado para você. Então não tem como comparar. Eu tenho que olhar e falar, qual é esse plano? Como eu faço para ir mergulhar? E aí eu vou, irmão, usar essa coisa assustadora que acontece na Igreja Viva. Acho que eu vou orar para o Senhor nos dar uma piscina para o povo aprender a nadar. É assustador saber que metade da igreja que tem um pastor surfista não sabe nadar. Não dá para acreditar nisso. 2 pastores surfistas e mais um monte de surfista. Irmão, eu já surfei muito tempo atrás, mas eu tenho uma prancha, então eu sou surfista também. Não vem comparar comigo. Aprende a nadar, né? Então, irmão, olha só. Se eu não sei nadar, eu preciso aprender. Então, se eu estou com a água no lombo e não vou adiante porque eu não sei agir ali naquele lugar novo, ou o que vai acontecer naquele lugar, eu preciso o quê? Me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso me capacitar. Tem gente que fala, como é que eu vou liderar uma célula se eu não sei pregar? Não sabe? Com todo respeito, amor e carinho, te falta vergonha na cara, irmão. Não sei pregar? Uma coisa é quem tem um chamado, e tem muitos aí que pregam muito, né? Passei ali pela Ádila agora, nem sei onde a Ádila está, foi embora? Foi para a escolinha? É isso? Passei por a Ádila ali e falei assim, o marido prega muito, falei para ela. Não pode ser minha testemunha agora. Enquanto o David estava fazendo a oferta. David prega muito. Tem gente que prega, irmão. Foi chamado para isso. Mas o ID é eu conhecer o amor de Deus. É eu ter uma mensagem para compartilhar com alguém. É pregar. Como eu vou fazer discípulo se eu não prego? É chegar para alguém e falar assim, olha, eu era pior que ruim. Como é que é pior que ruim? Eu era zoado. Eu estava perdido mesmo. Mas aí Deus ignorou isso e me amou. Mudou a minha vida, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me sarou. E mais do que isso, Ele nunca mais me deixou andar sozinho. Ele anda comigo todos os dias. Você sabia que Deus também pode fazer isso com você? Sabe como chama isso? Pregação. Mas eu canto na igreja, mas não prega para ninguém? Não batiza ninguém? Mas eu venho aqui abrir a igreja, mas não prega para ninguém? Então é uma igreja de pregador? É uma igreja de pregador. Porque se eu sou um discípulo, eu sou um pregador. É simples assim. Talvez você nunca pegue o microfone, tomara que pegue. Mas talvez você nunca pegue um microfone, mas a sua vida vai ser um sermão tão poderoso para atrair pessoas, para também serem salvas. Isso é uma igreja de discípulo. Então, essa igreja comprometida às vezes se engana. Por quê? Porque às vezes eu olho para o que eu faço, para a religião, para a estrutura,
e eu acho que eu já estou nadando de braçada e continuo brincando na piscina. Por quê? Porque agora eu aprendi a dar mortal na piscina. Os que não sabem nadar nunca vão saber o que é isso. Eu não consigo não pensar agora, irmão, que metade da igreja viva não sabe nadar. Por favor, se alguém estiver assistindo e tiver uma escola de natação, dê uma bolsa para essa igreja. Haverão muitos alunos. Brinca numa piscina mais funda, irmão. Mas Deus é um oceano. Amém? Glória a Deus. O último, quinto e último. Agora sim, discípulos. Eu vou ler o versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a... Deu ruim. Águas que deveriam passar a... Para passar nada tem que saber nadar, então. Mas escuta isso, irmão, que eu vou te dizer. Quando Deus dá uma revelação, quando Deus te mostra um caminho, quando Ele te chama para subir um nível, para dar um próximo passo, Ele capacita você para entrar no lugar desconhecido. Ele capacita você para ir além daquilo que você tem capacidade por si mesmo para realizar. Ele ensina você, Ele vai contigo, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te transforma. O que nós precisamos é entrar nesse rio e ir até onde Ele está mandando a gente ir. Então, uma igreja de discípulos, essa é a igreja que vai até o fundo. Essa é a igreja que rompe com os limites, com a falta de fé, com a incredulidade, com a zona de conforto, com o comodismo, que rompe com os traumas, que sai da água do tornozelo, que sai da água do joelho, que sai da água da cintura e que resolve mergulhar de cabeça no que Deus tem preparado para você. E aí quando esse cara vai lá, irmão, esse profeta, para surpresa dele, o que ele encontra? Ele encontra no meio do mar, do rio, do mar morto, um lugar onde era cheio de sal, um lugar onde não tinha peixe. Naquela revelação, um lugar que era morto, agora era um lugar vivo. Quando eu decido obedecer, quando eu decido ser um discípulo, quando eu decido aceitar a missão, o projeto, o plano que Deus tem para a minha vida, escuta o que eu vou te dizer, porque é assim que eu creio. Até o que não tinha mais vida, Deus tem o poder de transformar. Até onde não podia gerar fruto, Deus tem o poder de fazer gerar. Aonde não tinha alimento, Deus provê o alimento. Porque assim como David falou, o que nós precisamos fazer é a nossa parte, porque o Deus, Ele faz a parte dele. Tem uma questão aqui, irmão, e isso é a história da igreja. A gente vai ver na Bíblia isso. Os discípulos sempre são o menor grupo. Por quê? Porque tem muita gente que não está nem aí com isso que eu estou falando hoje. Tem uns que até desejam, mas não conseguem. Se distraem, se perdem. Tem gente que não está nem aí. Por quê? Só quer a bênção. Só quer o pão. Só quer a cura. Quer ser seguidor mesmo. Quer ser multidão mesmo. Quer estar só no meio. Ou quer ser comprometido do jeito dele. Agora, quando eu decido me tornar discípulo, tem algumas coisas que eu preciso fazer que já não são mais tão agradáveis. Por exemplo, renúncias. Quando eu sou discípulo, eu preciso dizer não para coisas que de repente eu não quero dizer não, eu quero dizer sim. E aí que tá, é isso que divide
quem vai ou quem não vai. A gente vê, João capítulo 6, Jesus está pregando, está todo mundo lá. Ele multiplica o pão, está todo mundo lá. Ele está curando os enfermos, está todo mundo lá. Agora, quando ele começa a pregar as verdades sobre o reino do céu, como eu preciso ser para herdar o reino do céu, o que acontece? A galera, ó, cai fora. Muita gente vai embora. Como é que pode? Não dá para viver isso não. Isso é muito duro. Essas palavras são muito difíceis. Vou ter que deixar muita coisa. Não quero isso para minha vida não. Enquanto estava só o pão, eu quero. Só o amor, só o abraço, eu quero. Ah, só a bênção, eu quero. A cura, eu quero. Enquanto Deus está me dando alguma coisa, eu quero. Agora, quando eu me torno um discípulo, não é só Deus quem me dá alguma coisa. Agora, o discípulo também entrega. Todo discípulo entrega, irmão, alguma coisa. Ou muitas coisas. Então, tem gente que quer o status do discípulo. Tem gente que quer o lugar do discípulo, mas não está disposto a renunciar, como um discípulo precisa renunciar. A abrir mão, a dizer não para o pecado, a dormir menos do que você gostaria, a estar mais vezes na igreja do que você gostaria. É uma igreja de discípulo. A chamada é para fazer discípulo. A chamada é para ser um discípulo. E para ser discípulo eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então, irmão, o que eu vim dizer para você aqui, para aqueles que dizem assim, ó, escuta isso, você, principalmente alguns religiosos, eu tenho saudade daquelas palavras verdadeiras. Eu tenho uma palavra verdadeira para você: renuncia, para de ser sem vergonha, se posiciona e vá pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente falando aí, eu tenho saudade daquelas palavras da cruz, que eu preciso morrer. Ah, tem saudade, mas não vive. Tem saudade, mas está fora do rio. Tem saudade, mas quer água no joelho. Você não tem saudade não, irmão. Você está na arquibancada. E na arquibancada todo mundo quer ser o Neymar. Você é ruim. Você não sabe. Você sai da arquibancada. Vem para o jogo. Vem participar, vem ser discípulo. Agora o problema é, no meio de uma multidão inteira, as pessoas começam a ir embora, o discurso apertou. Se é essa igreja aí, se é esse tipo de igreja, para mim não dá, é muito difícil, ó. Jesus falando, meu Deus. A galera indo embora, virando as costas para Jesus. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Vocês não vão não? Ah, galera, todo mundo indo aí. E aí Pedro, usado por Deus, fala o quê? Uma palavra tão conhecida, né? Para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, irmão. Só que chegou um estágio na minha vida que eu tinha um entendimento que eu não tenho para onde ir. Mas chegou um estágio da minha fé, da minha vida, e hoje eu vivo isso. E eu disse isso aqui no fim do ano, que não é mais eu não posso ir em outro lugar, eu não tenho outro lugar. Agora o meu coração fala: eu não quero estar em outro lugar. Ah, mas é difícil, é apertado, é duro, é muita renúncia, é muito problema, é muito difícil, é pesado, mas eu não troco isso por nada. Eu não quero estar em outro lugar que não seja o centro da vontade de Deus para a minha vida. E eu quero que o Senhor me preserve um discípulo. Eu não sou melhor e nem pior, irmão, mas eu tenho uma oração no meu coração: que eu possa ser um discípulo e que eu possa fazer outros discípulos. Eu não sou diferente de você. Você não é diferente de mim. Ninguém é menor nem pior. Ninguém sabe mais. Sabe o que busca.
Mas Deus não tem filho preferido, irmão. Ele tem um plano para você. Você seja um discípulo nos dias de hoje, que faça muitos outros discípulos. O que um discípulo faz? Um discípulo não vem só aqui cuidar das coisas dele na igreja. Sou do teatro, venho no teatro. Sou do louvor, venho no louvor. O louvor sempre apanha mais, né, irmão? É o que aparece mais. Todo mundo fala. Isso tudo é muito importante, irmão. Talento, né? O que Deus deu pra gente fazer, servir a igreja também, isso é muito importante. Mas um discípulo, ele tem no coração que ele precisa usar os talentos dele, sim, mas que ele foi chamado para servir alguém. Não é só ele mais, não só as coisas dele mais. Agora eu me importo com o outro também. Agora eu me importo com o bem-estar geral também. Agora eu tenho no meu coração o desejo de cuidar também, não só das minhas coisas, mas dos meus irmãos também. Agora eu tenho o desejo também de amar. Eu amo também, eu sirvo também. Eu renuncio a, de repente, os meus desejos, a sonhos que eu tenho, para que a igreja vá bem, para que o reino de Deus vá bem. Porque um discípulo não pensa só em si, ele pensa no todo. Ele pensa no bem-estar geral da igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmão, que está assim, latente dentro de mim. Latente, escuta isso. Tem muita gente nadando contra a correnteza. Sabe o que tem que fazer, sabe para o que foi chamado, mas está fugindo. Está que nem Jonas, está nadando que nem contra a correnteza. Aí sabe o que acontece? Você se cansa, porque você está nadando para o lugar errado. Quem sabe não foi hoje, Deus te trouxe aqui para falar assim: para de lutar, aceita, recebe e vai nadando na direção do que Deus tem para a sua vida. Porque um discípulo não nada contra a correnteza. Um discípulo vai na direção do que Deus está mostrando para ele. E aí, irmão, o que a gente vê em alguém que está nadando contra a correnteza? A vida está do outro lugar, do outro lado. O milagre está do outro lado. A transformação está do outro lado. Os frutos estão do outro lado. A provisão está do outro lado. Enquanto você continuar se matando, nadando na direção errada, você nunca vai viver um milagre. O que eu preciso fazer para mudar isso então? Só falar assim: eu não vou ser mais cabeção, agora eu vou obedecer. Vira o lado e começa a nadar na direção do que Deus tem para a tua vida. E se prepara para ter a maior colheita da sua história. Porque não fazemos por troca, irmão. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é verdade: você nunca vai vencer Deus no dar. Quem entende isso? Eu dou alguma coisa para Deus, eu dou uma renúncia, eu dou uma oferta, eu entrego um tempo da minha vida. Nunca você vai ser capaz de vencer Deus no dar. Nunca você vai dar mais do que Deus, irmão. Nunca. Nós não temos capacidade para isso. Então quando você decide obedecer e nadar na direção certa, então você vai ver a mão de Deus te abençoando de uma maneira extravagante. Para de ser teimoso, obedece, seja um discípulo, você foi chamado para isso. E faça outros discípulos, você vai ver muitos milagres acontecendo na sua vida e o nome do Senhor sendo exaltado na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, irmão, por favor. Nós vamos orar. Nós vamos orar enquanto os irmãos vão ministrar o louvor aqui. Eu quero chamar aqui na frente. Se tem alguém aqui nessa igreja que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus,
Se você foi um simpatizante, se você tem ouvido a voz de Deus falando com você e entendeu que esse é o tempo de você entregar a sua vida de fato ao Senhor, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar com você. Eu quero também orar por você que está no raso há muito tempo e que sabe que esse não é o seu lugar, que você não foi chamado para ficar no raso. Eu quero que você venha aqui na frente, irmão, nós vamos orar por você, tem que ser rápido, vem aqui. Você vai sair do raso hoje, você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não tenha vergonha, irmão, é o tempo de romper. Eu não vou ficar chamando não, mas tem gente para vir aqui na frente para sair do raso. E enquanto os irmãos vão ministrar o louvor aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar com você, para que Deus ele transforme a sua realidade, para que você de fato seja um discípulo que o Senhor chamou você para ser. Irmão, essa oração é para quem hoje não é um discípulo. Você tem sido um discípulo? Você tem obedecido tudo que Deus tem? Se você não está nadando nesse rio profundo, onde você vê as coisas acontecendo e a mão de Deus trabalhando, onde tem fruto, onde tem peixe, você precisa vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Eu queria que os pastores viessem aqui, os líderes. Nós vamos orar com vocês. Pode começar a orar, irmão.